Oi, esse é o Conexão. O Brasil tem hoje mais de 100 mil doutores envolvidos em pesquisas. 95% das pesquisas nacionais são realizadas em universidades públicas. Quando a gente olha o ranking de investimento em pesquisa, o Brasil está na posição de número 28. Mas ao observar a quantidade de produção de conhecimento científico, a gente ocupa o lugar de número 15. O Brasil está entre os 15 países que mais produzem conhecimento científico no mundo. É um pessoal que produz mesmo com poucos recursos. Em abril desse ano, o Ministério da Educação anunciou o contingenciamento, que é um bloqueio de verbas feito porque a arrecadação, segundo o Ministério da Educação, de impostos está menor que a prevista. Então, se o dinheiro voltar a entrar, a verba pode retornar às universidades. O corte foi de 1 bilhão e 700 milhões de reais, 24,84% dos gastos não obrigatórios e 3,43% do orçamento total de universidades federais. E agora? Como é que fica a produção científica no Brasil? A gente vai conversar sobre isso com o Silvio Canuto, que é pró-reitor de pesquisa da USP, e com o Celso Moretti, que é diretor de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. É uma conversa muito importante para a gente entender e ficar pensando um pouco aí no futuro, né? E quais serão os rumos do país. E aí, Silvio, eu queria começar te perguntando sobre essa questão do investimento. Como é que esses nossos cientistas, doutores, pós-graduados estão fazendo esses milagres, já que a gente tem um investimento em que a gente não se destaca tanto, mas na nossa produção a gente tem se destacado, né? Quer dizer, a Universidade Brasileira e o Centro de Pesquisa de maneira geral, eles são muito dedicados, né? Se você olha isso que você mencionou, se você olha o Brasil nos últimos mais de 20 anos, o que você vê é um crescimento constante da produção científica no Brasil. Ou seja, sem tropeços, ela cresce continuamente, embora tenha havido alguns tropeços na questão de orçamento e disponibilização de recursos para a universidade. Então, nós vivemos um momento que eu acho que é muito importante, porque, como você disse, o Brasil é hoje capaz de produzir um número expressivo de conhecimento científico que ele disponibiliza para a sociedade. Então, a preocupação que a gente tem é que, embora durante todos esses anos a universidade tenha sobrevivido a diferentes percalços, é importante que a gente continue crescendo e, portanto, a preocupação é que com esse continuado de corte de verbas, essa coisa possa vir a prejudicar um pouco a universidade. Eu acho que é um momento importante que nós estamos vivendo e é preciso que o conhecimento científico seja mais valorizado, seja mais reconhecido pelas agências, pelo governo e pela sociedade de um modo geral. Uhum. Celso, a gente conversa antes, né, durante a nossa apuração, e você falou uma frase na apuração que eu achei assim curiosa e eu fiquei muito curiosa para saber a resposta disso, né? Você disse que a pesquisa científica transformou a agricultura brasileira. Como que a pesquisa fez isso? Essa é uma grande verdade, Karen. O Brasil ele saiu de uma situação de um país que na década de 70 era grande importador de alimentos, né, vivia em insegurança alimentar, e porque o Brasil tomou a decisão de investir de forma consistente e forte na pesquisa agropecuária, 40 anos depois o Brasil se tornou uma das maiores potências do mundo em produção de alimentos, de fibras e de bioenergia. E então nós dizemos que a agricultura no Brasil é uma agricultura movida à ciência. A produção de alimentos, né, no Brasil, de fibras e de bioenergia, ela colocou o Brasil como um dos maiores players globais. Hoje o agronegócio responde por 23% do PIB do nosso país, graças ao trabalho que as universidades, como a Universidade de São Paulo, como a Embrapa, fizeram para desenvolver esse setor pujante da economia brasileira. E você trouxe alguns exemplos, né, assim, como que a gente pode ver a produção científica no nosso dia a dia. A gente tem um trigo que só a gente tem, né, que a gente criou. Exatamente, Karen. O Brasil ele teve a capacidade de desenvolver o trigo tropical. O trigo é uma cultura de clima temperado, né? Então a gente vê a Argentina, né? O Brasil importa da Argentina, Estados Unidos, grande produtor, Canadá, a Rússia, só que todos esses países localizados em regiões temperadas do mundo. E o único país que, graças à pesquisa, graças à ciência, conseguiu desenvolver o trigo tropical foi o Brasil. Então hoje nós plantamos trigo lá no entorno de Brasília, né? Na região rural de Brasília, que é o trigo tropical.
e que contribui para que a gente tenha um pãozinho no nosso café da manhã de melhor qualidade e mais barato. Até a carne também é influenciada por causa desse trigo maravilhoso aí, né? Na verdade, a carne é um programa de melhoramento genético que nós conduzimos na Embrapa, em parceria com outras instituições, que nós trabalhamos para ter uma carne mais macia. Né? Então, essa é parte do dia a dia que a pesquisa traz um alimento mais saboroso e mais macio na nossa mesa. E, professor Silvio, assim, a pesquisa científica ela traz independência, né, para um país. E o que essa independência ela pode significar para outros setores? Porque eu fico pensando, bom, se a gente tem condição de produzir o nosso próprio remédio, a gente deixa de importar o remédio alheio, né? Influencia em outros setores também, né? Claro, quer dizer, o conhecimento científico ele influencia em todos os setores. Quer dizer, a independência de um país, no sentido amplo da palavra, ele depende do conhecimento que ele é capaz de gerar e produzir. Você vê assim que hoje, né, você nota claramente que uma das grandes competições no mundo é em busca do conhecimento. Para dar um exemplo, essa área de inteligência artificial, está todo mundo, né, correndo atrás de desenvolvimento de inteligência artificial e nós precisamos também desenvolver coisas dessa natureza. Agora, veja só, esse exemplo que foi colocado aí da Embrapa, esse é um exemplo assim, muito marcante, porque é aquela velha história que a gente se fala que dinheiro para ciência ele não é gasto, ele é investimento. Né? Então, há um documento, né, que o Celso mencionou, e é conhecido também, que cada real que você coloca, ele sai de R$11 de volta como investimento. De maneira geral, ciência é isso que funciona. Então, você veja, recentemente a ciência brasileira deu uma resposta muito rápida, porque ela estava estabelecida nessa área, por exemplo, que é o caso da Zika, né? Quer dizer, quando teve esse caso da Zika, não se sabia conectar muito bem como que se estava a questão da microencefalia. Então, o conhecimento estabelecido na universidade, na Fiocruz em particular também, foi rapidamente capaz de dar uma resposta. Se você tivesse que esperar, né, o desenvolvimento desse conhecimento para você procurar a solução, obviamente seria uma coisa muito demorada e um custo muito alto. Então, o importante, eu acho que, sem dúvida, quer dizer, o país tem que fazer desenvolvimento científico para ele ter solução dos seus próprios problemas, e isso vai no âmbito não somente tecnológico, vai no âmbito também social, né, questão de violência na cidade, uma série de coisas que podem ser estudadas. Então, conhecimento científico é aquilo que move a sociedade, move o país na busca de suas próprias soluções. E a gente está falando aqui, eu estou gostando muito da conversa, porque vocês estão colocando aí exemplos para a gente entender essa produção científica que muitas vezes fica afastada da gente. E agora a Conexão vai trazer mais um exemplo e personificado em uma pessoa, né? Vamos conversar agora com a Juliana. Ela já esteve aqui no Conexão com a gente, a Juliana Stradiotto, e ela é uma jovem cientista. Ela, inclusive, venceu no ano passado o Prêmio Jovem Cientista na categoria Ensino Médio. E ela agora vai contar pra gente uma nova emoção, porque o trabalho dela foi reconhecido internacionalmente. Ei, Juliana, você me ouve bem? Eu que não estou ouvindo a Juliana. A gente vai tentar ouvi-la, mas agora vai. Oi, agora te ouço, Juliana. Oi, tudo bem, Karen? Tudo. Menina, parabéns aí pela essa grande emoção. O seu nome virou um nome de asteroide, é isso? Isso mesmo, muito emocionante. Olha só, da última vez que você esteve aqui no Conexão, você contou pra gente que você via ali o maracujá sendo desperdiçado e aí você encontrou uma destinação para esse maracujá, né? Para a casca do maracujá. E aí agora você foi lá para fora. Conta pra gente do seu novo projeto que acabou sendo reconhecido lá fora. Então, com o maracujá eu fazia um processo químico para transformar a casca do maracujá em um plástico biodegradável. Aí dessa vez eu estava usando a casca da noz macadâmia, que também é um lixo orgânico, um resíduo, e eu usei um processo biológico para produzir como se fosse materiais biodegradáveis também, que seriam esses materiais biológicos como alternativas para os plásticos. Ah, legal, bacana. E aí, me conta, você foi participar de um projeto lá fora e acabou sendo escolhido o seu projeto, né? Então, o que acontece? Eu apresentei essa nova pesquisa, assim como a do maracujá, nas feiras de ciências brasileiras. Aqui no Brasil a gente tem duas feiras que são muito grandes, que é a Mostratec, que é a Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia, que acontece aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e também tem a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, que acontece na USP, inclusive. Então eu apresentei minha pesquisa lá na USP em março desse ano, e eu ganhei primeiro lugar na categoria de Ciências Agrárias aqui no Brasil, então entre os projetos que estavam concorrendo na FEBRASE. Aí como eu fiquei em primeiro lugar, eu fui selecionada para ir representar o nosso país lá nos Estados Unidos, na maior feira de ciências do mundo, que é a Intel ISEF, que é a Intel International Science and Engineering Fair.
E aí, então, lá eu apresentei minha pesquisa também, essa da casca da noz macadâmia, em inglês, para especialista da área dos Estados Unidos, tipo, pessoas muito importantes, muito incríveis, sabe? E eu fiquei muito emocionada, porque eu concorri com 80 pessoas na minha categoria e eu fiquei em primeiro lugar. Eu acho que quando minha mãe assistir esse programa, ela vai falar, essa menina é porreta, porque né? É muito legal saber dos seus projetos, Juliana, assim, muito bacana mesmo. E agora você ganhou até uma bolsa, né? Vai deixar o Brasil um pouquinho, né? Isso, eu ganhei uma bolsa para estudar lá, mas ela não é completa, daí eu tô correndo atrás agora de conseguir outras bolsas para estudar lá que sejam, assim, integrais. E, nossa, foi muito bonito esse reconhecimento, porque eu sei quão difícil é ganhar primeiro lugar. Eu estava concorrendo com 80 projetos de outros países, porque ela é a maior feira de ciências do mundo. Então, para ir para lá, tu tem que ser o melhor dentro do teu país. Então, assim, as pessoas tinham projetos incríveis, de extrema qualidade. E gente, assim, de todas as regiões que vocês puderem imaginar na minha frente, América Latina, do meu lado. Tinha gente da Eslováquia, tinha gente tipo, da Ásia, então são projetos, assim, de todos os lugares do mundo, e é muito incrível tu ver jovens se propondo a mudar o mundo, sabe? Sim. Fora da universidade, já fazendo pesquisa, se encantando com a área da ciência e tentando trazer um pouquinho para o nosso cotidiano. Então, acho que isso foi muito bonito, assim, eu jamais imaginei ganhar o primeiro lugar, ganhar meu nome num asteroide. Então, realmente, muito, muito emocionante. Bacana. E, professora, a Juliana falou um aspecto que é o que me chama muita atenção na história dela. Ela ainda nem entrou na faculdade e já está fazendo esse barulho, né? Eu queria comentar exatamente, acho que isso é importantíssimo. Bom, primeiro, parabenizar ela. A FEBRASE realmente é um evento muito importante que acontece lá na Universidade de São Paulo, né? Muito centrado na Escola Politécnica e atrai pessoas, estudantes do Brasil inteiro. Então, o que eu queria fazer o comentário é dizer que, primeiro, a população brasileira ela é muito interessada em ciência, sim. Né? E é importante a gente fazer um paralelo aqui. Vamos supor que eu fizesse fazer um paralelo com futebol. Então, as crianças começam a jogar futebol na rua, em qualquer lugar, e fazem isso, não é? E o Brasil se tornou uma potência mundial em termos de futebol. Em ciência é mais ou menos a mesma coisa. Que se você despertar as crianças nas escolas, no ensino médio, para a ciência, não há dúvida que esses frutos vão gerir. E Juliana é um exemplo muito bem sucedido, mas certamente terão muitos outros também. Então, é importante disseminar o conhecimento científico na sociedade. O Brasil precisa ter a ideia de que ciência é importante em vários aspectos, inclusive para o próprio exercício da cidadania. Quando você discute questões associadas com agrotóxico, por exemplo, o que a população brasileira sabe sobre agrotóxico? Metade das pessoas não gosta, metade das pessoas aceitam. O que é de fato agrotóxico? Então, por exemplo, na Exalc, falar de novo daqui da agricultura, eles têm controles biológicos de pragas, né? Então, sem precisar utilizar agrotóxico. Claro, e isso é, obviamente, conhecimento científico que está sendo gerado, né? Uma pesquisa muito grande. Então, é muito importante disseminar na população brasileira, primeiro, o conhecimento que a ciência brasileira tem, sim, muita qualidade, muitos resultados, reverte, como colocou o Celso aqui, reverte para a economia, e também disseminar a importância da ciência para a sociedade como um todo, né? Parabéns a Juliana, mas eu fico feliz que ela tenha, inclusive, mencionado a FEBRASE. Viu? Obrigada, Ju. Eu quero novamente parabenizar. A gente gosta muito de receber informações como a sua, assim, deixa a gente com o coração quentinho, sabendo que nós temos estudantes como você, que estão realizando, e não é porque ela ganhou, assim, o primeiro lugar apenas, né? É importante a gente saber que tem gente estudando, buscando soluções. Quer adicionar? Eu só gostaria de aproveitar a oportunidade também de cumprimentar a Juliana, né? E aí a gente, como o professor Silvio bem colocou, a gente vê que uma jovem como ela já consegue aplicar os conhecimentos científicos para resolver problemas reais da sociedade, né? E aí quando vai lá para fora as pessoas valorizam. Então aproveitar e parabenizar a Juliana. E Juliana, vá para os Estados Unidos, mas volte para o Brasil. Nós precisamos de cérebros como você aqui, viu? Por favor, Juliana. Sim, muito obrigada, viu? Que mais jovens possam fazer pesquisa também no ensino médio e que a gente veja muitas outras pessoas alcançando esse tipo de oportunidade e reconhecimento. Isso, obrigada, viu, Ju? E aí, obrigada. O pessoal que quiser te ajudar nessa vaquinha para ir, pode fazer contato com você pelas redes sociais, né? Tá bom, obrigada, isso. Valeu, um beijo. Eu quero continuar essa história aí, mostrando esse bom exemplo. A gente está falando de coisas muito boas, mas não dá para ignorar os cortes. Eu queria saber, assim, o que vocês estão percebendo de perspectiva a partir do momento que nós temos esses cortes? Quer dizer, o corte ele certamente é preocupante, porque a grande preocupação é saber que tipo de freio ele pode vir a ocasionar
no desenvolvimento científico do país. Quer dizer, se você tem menos recursos, você pode ter menos... E aí eu queria pontuar uma coisa que é importante, porque a Universidade de São Paulo é uma universidade estadual. Então, digamos, os cortes federais aparentemente não teriam efeito na Universidade de São Paulo. Mas isso não é bem assim, né? Porque você tem as agências importantes de fomento, como o CNPq e a CAPES, e, por exemplo, a CAPES, que dá as bolsas de pós-graduação para os nossos estudantes. Portanto, isso afeta também as universidades estaduais. Verdade que lá nós temos uma situação um pouco mais estável, e que é um exemplo interessante, que é a persistência, né, e o investimento de longo prazo que foi feito no Estado de São Paulo, que levou a esse desenvolvimento extraordinário. Quer dizer, não é à toa, né, que São Paulo tem uma pujança industrial e econômica, mas se você olhar, são políticas continuadas ao longo de muitos anos. Então, eu acho que se o Brasil tivesse um planejamento científico, o que o país pretende para o seu futuro como cientista, quer dizer, para científico, o desenvolvimento científico, certamente seria uma coisa muito importante. Então, há a preocupação do que isso vai significar em cortes, né? Espero que não leve a paralisações, mas certamente vai levar um freio, que significa que depois nós vamos ter que fazer um esforço redobrado para retomar. E ciência não é assim, quer dizer, você para e na hora que você para, você retoma quando quer, porque o mundo avança e as coisas que ficam paradas também sofrem um pouco, né? Então, há essa preocupação. Eu acho que o país deveria definir quais são os seus planejamentos para a ciência e tecnologia de uma maneira um pouco mais continuada ao longo dos anos, uma coisa mais estável, política de Estado, como a gente fala, né? Acho que seria muito importante. E eu acho que esse ponto que o professor Silvio diz é que dá essa sensação, né? A sensação a preocupação que me vem é que a gente vai ficar para trás. Essa é a possibilidade, né, Celso? Sim, sem dúvida, Karen. Eu acho que o professor Silvio já colocou de forma muito completa essa questão. A gente espera realmente que essa situação ela seja revertida daqui para o final do ano. Os outros países estão, né, com o pé fundo no acelerador, né, em tecnologias, em ciência moderna, em tecnologias que estão realmente mudando o dia a dia das pessoas. E a história da humanidade, a gente não precisa ir muito longe, né? Se a gente pega a história dos tigres asiáticos, né, como é o caso da Coreia do Sul, a gente estava falando sobre isso aqui ainda antes do programa, mostra que o investimento forte, consistente, continuado em ciência, tecnologia e inovação colocou a Coreia do Sul hoje como uma das economias mais desenvolvidas do mundo. Então, acho que o exemplo da Juliana aqui mostra que nós temos talento, que nós temos capacidade, nós temos instituições, né, de um peso de uma Universidade de São Paulo, de um peso de uma Embrapa, que realmente podem contribuir com o desenvolvimento sustentável do país. Então, a gente realmente torce para que esses cortes eles não se concretizem e a gente realmente tenha esses recursos à disposição. Aí você está falando sobre as pessoas, né? Destacou o papel da Juliana. Eu queria mostrar mais um pesquisador, então, para a gente conhecer. Esse cientista é o João Vitor Campos e Silva. Ele foi o vencedor do Prêmio Jovem Cientista do ano passado na categoria Mestre e Doutor. Conheça o trabalho desenvolvido pelo João. O manejo do pirarucu é uma atividade fantástica para a gente pensar a ciência e a transformação social na Amazônia, porque dessa interface entre ciência e sabedoria popular surgiu o manejo. O pirarucu chegou a ser quase extinto em muitos locais da Amazônia. E para tentar reverter esse processo, eles iniciaram o manejo comunitário do pirarucu, na RDS de Mamirauá. E o sucesso foi muito grande, e a atividade acabou se alastrando para muitas localidades da Amazônia. Isso acaba sendo um reflexo do potencial que o manejo tem em gerar os benefícios sociais, econômicos e também ecológicos. E eu fico muito feliz com a oportunidade que a gente tem de reconhecer o trabalho que as comunidades rurais na Amazônia vêm fazendo, que são pessoas que estão trabalhando dia a dia, de forma árdua, para construir um modelo de conservação e desenvolvimento local na Amazônia. É muito bacana, né? Porque assim, é uma coisa tão específica que ele conseguiu escalonar para outras áreas, né? E apresentar para um monte de gente. Eu nunca saberia da história do pirarucu se não fosse por causa da pesquisa dele. Nesse momento em que a gente tem esses cortes tão evidentes e parece que vão continuar, recursos particulares podem ser uma solução? De alguma forma? Recurso particular no sentido mais restrito, ele é muito pouco, né? Quer dizer, mesmo se você pensar recurso de empresas e tal, se você olhar as universidades americanas, ou mesmo a Europa, a participação é da ordem de 6%.
Não é? É claro que isso é muito importante porque você tem uma atuação direta, digamos, na economia do país. E, por outro lado, é importante também porque a interação com a indústria, ela ajuda, obviamente, os nossos estudantes, não é, a se integrarem mais com o setor, eu ia dizer produtivo, mas a universidade é muito produtiva, enfim, no setor empresarial. Então, eu acho que os recursos têm que ser tem que ser vultosos, não é? Quer dizer, quando a gente fala, por exemplo, que a Coreia faz mais de 30 anos que ela investe 4,3% do PIB, significa que ela realmente resolveu investir em ciência e tecnologia. Então, independente de governo. A ideia é que tenha continuidade nisso também, né? Que tenha continuidade. Quer dizer, o que é importante é saber em que ponto nós queremos estar, né? Qual é o futuro que nós queremos para o país? É a gente ficar, como você mencionou, nós somos 28º no PIB, nós estamos à frente de alguns países e estamos atrás de outros. Então a questão é onde que nós gostaríamos de estar e onde nós temos capacidade financeira a médio e longo prazo para atingir. Então eu acho que recursos, tem recursos públicos com uma certa intensidade, são muito importantes. Muito importante. Só reiterando, quer dizer, recursos particulares, privados ou empresas são muito importantes. A empresa é muito importante a interação, por essa questão que eu estou mencionando também, da interação da universidade com a empresa. Mas os recursos têm que ser de maior monta, para você fazer uma universidade de pesquisa, de ponto de desenvolvimento científico realmente na fronteira. E Celso, assim, a gente fica pensando, né, em toda essa situação, né, e muitas pessoas ficam muito preocupadas com essas possibilidades, mas enquanto cidadão, né, quanto indivíduo, Karen aqui, que não é cientista, que não trabalha em alguma universidade, mas que está preocupado com a situação, qual que deve ser o meu posicionamento? Como que eu posso ajudar a produção científica no Brasil, mesmo sem ser cientista? Eu acho que hoje, em função do grande crescimento que nós tivemos das mídias sociais ao longo das últimas, né, talvez últimos 10, 15 anos no país, né? E aqui um exemplo que o professor Silvio bem colocou, o investimento público, ele é realmente extremamente importante e capital para o desenvolvimento da ciência, né? Uma realidade que mudou a vida de todos nós aqui, estamos todo tempo olhando para o celular, é a internet, né? E os primeiros investimentos que foram feitos foram com recursos públicos, né? Então, esse é um papel extremamente importante do recurso público para alavancar a ciência. Agora, como que cada um de nós pode contribuir? Eu acho que no nosso âmbito de ação, vamos dizer assim, né, é realmente usar as mídias sociais, as nossas redes sociais, enfim, todas que existem hoje, para divulgar o trabalho. Acho que agora, nós estávamos conversando aqui antes de iniciar o programa, depois de toda essa questão dos cortes no Ministério da Educação, como que, né, no Instagram, no Facebook, como que vieram matérias de soluções, de tecnologias desenvolvidas nas universidades, nos centros de pesquisa. Então, que nós repliquemos isso no dia a dia, né, que nós lembremos, né, que no café da manhã, no almoço e no jantar, nós estamos consumindo alimentos que vieram da pesquisa agropecuária, que a pesquisa agropecuária ajudou a baixar o preço, e por isso que a gente tem aquele pãozinho, por isso que a gente tem aquela carne macia, aquele leite, enfim. Então, é realmente cada um de nós servir como uma pessoa que divulga a importância, né, do Brasil investir em ciência, tecnologia e inovação. O senhor concorda? Plenamente, plenamente. Eu queria, inclusive, dar um exemplo, já que ele mencionou a questão do celular, né? Da rede social. Da rede social, do celular. As pessoas não fazem muita conexão às vezes, né? Existe um exemplo clássico que a gente sempre usa, que é assim, quando o Einstein fez a teoria da relatividade geral, você fala, mas para que serve isso? Relatividade geral está contida no posicionamento que é usado pelos satélites para os telefones que estão colocados, né? Então você veja que o conhecimento tem essa percepção. Então é isso, só mencionar, concordar com o Celso plenamente, exatamente. Eu quero muito agradecer por essa conversa que nós tivemos aqui, né? Que é uma conversa, assim, que traz uma alegria por sabermos da nossa produção, das nossas capacidades, né? Ainda existe uma síndrome do vira-lata, né? Em alguns brasileiros, a gente tem que acabar com essa síndrome, a gente é inteligente pra caramba. E na torcida, né? A gente está na torcida para que esses cortes sejam revertidos e que a nossa produção
caminhe, né, com esse efeito aí cumulativo. Muito obrigada pela participação de vocês com a gente aqui hoje, viu? Muito obrigado pelo convite, satisfação muito grande. Dá tempo, eu quero mostrar então, para você acompanhar, a gente acabou de falar das redes sociais, então acompanhe o trabalho, vamos mostrar aí o site da USP com todo o material, tudo que é produzido por lá, aí, Fábrica de Conhecimento, olha que negócio legal para você ficar sabendo, tá aí disponível para você acompanhar, compartilhar nas suas redes sociais e também temos, olha lá, jornal.usp.br. E a gente também tem aí o site da Embrapa, que é da onde você consegue saber as notícias, aí ó, Embrapa Notícias, você consegue saber tudo aí, embrapa.br/notícias. Acompanhe, compartilhe, vamos aí tomar esse exemplo, fazer a nossa parte pela pesquisa científica, viu? Ó, obrigada pela sua companhia aqui com a gente. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.